Bem-vindas e bem-vindos novamente para quem eu já vi antes aqui nessa sala. Para quem eu não vi antes, eu sou a Marina, sou do IDES. E eu estou aqui para dar boas-vindas a vocês para a mesa Tecnologia como geradora de transformações sociais. E para falar sobre isso, eu quero convidar primeiramente ao palco o nosso moderador, Alex Pinheiro, cofundador e CEO na Ecossistema Square. Bem-vindo, Alex. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde. Para acompanhar o Alex, eu quero convidar a Beatriz Johann Peter, diretora do Instituto Helda Gerdau. Daniel Paixão, fundador do Hub Periférico. E Luana Genot, fundadora do IDBR. Bem-vindas, bem-vindos. Bom painel, pessoal. Podemos? A moça da plaquinha já está aí firme e forte. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, o professor Marcos estava aí até pouco tempo. Parabenizar pelos 25 anos do IDES. A gente estava comentando como é complicado fazer uma instituição com a relevância do IDES durante tanto tempo e conseguindo manter esse espírito inicial do IDES vivo. Então, isso acho que é digno de muito mérito. E eu acho que isso puxa um pouco para o que a gente vai discutir aqui, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com a capacidade que a gente precisa ter de integração regional, cultural, e as dificuldades que... o ponto aqui, eu acho que hoje, é o ponto de que somos todos pontífices, né? A gente tem que fazer ponte, né? Construtores de pontes. Pontes dentro do nosso ecossistema de empreendedores brasileiros, e aqui a gente tem um exemplo claro de produtos que estão rodando, iniciativas que estão rodando dentro do Brasil com muita relevância. Então, assim, eu queria começar aqui apresentando a ementa, que é: estamos testemunhando o surgimento de soluções inovadoras que eram impensáveis na era analógica, e um significativo aprimoramento da eficiência operacional e a capacidade de reporte de resultados, né? Tem uma frase clássica do economista, o Deming, que ele fala: em Deus nós confiamos, né? Todos os outros, por favor, tragam dados. Né? Então, a questão de gerar evidências e gerar dados é muito relevante para a gente tomar cada vez mais decisões baseadas em informação, em dados concretos. E os avanços tecnológicos e a crescente conscientização dos benefícios da tomada de decisão orientada por dados trazem novas perspectivas para agentes comprometidos com a geração de impacto social. A partir de experiências reais, que é o caso aqui hoje, vamos explorar os novos horizontes descortinados pela tecnologia, e como aqui o tema são os nós, né, como a gente estava conversando, os nós para a sua adoção e quais os seus limites. Essa é a ementa um pouco do que a gente vai tratar aqui. A gente vai passar a palavra agora para Luana Genot, fundadora do IDBR, que vai comentar um pouquinho sobre o que ela tem feito e onde a tecnologia, como geradora de transformação social, está impactando o Brasil. Bacana. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei essa manhã, estava na Patagônia e consegui chegar aqui a tempo, então estou super feliz. Eu fico muito feliz da gente poder não só estar aqui com o IDES, mas levando discussões tão importantes sobre inclusão, sobre sustentabilidade, Brasil afora, com os nossos vizinhos também, com a América Latina. Eu estava lá a trabalho, embora num cenário maravilhoso, falando sobre aquecimento global, inclusão e como tudo isso se interconecta, né? E eu acho que a beleza da gente estar aqui é justamente desatar os nós das desconexões, porque eu trabalho com igualdade racial e a gente mora num país onde foi nos dito que todo mundo está muito junto e misturado. Eu desafio a gente a realmente repensar se a gente está junto e misturado mesmo, né? Com quem que a gente convive, quem que a gente convida para as nossas festas de aniversário, com quem que a gente estabelece as relações de confiança, porque no final é muito isso, né? Tudo que a gente faz na vida passa
pelo estabelecimento de laços de confiança. Na filantropia não é diferente, a gente doa muitas vezes para quem a gente conhece, a gente gera dados daquilo que a gente conhece, o que é desconhecido fica também num deserto de dados, e eu acho que é importante a gente se desafiar a essa reflexão para desatar os nós. Dito isso, a gente lançou recentemente no IDBR, eu vou explicar um pouco do trabalho do IDBR, a gente lançou recentemente uma tecnologia, uma inteligência artificial chamada DEB. Ela é uma inteligência artificial generativa, e eu queria convidar vocês a seguirem a Deb no Instagram. Quem puder, já segue aí, por favor. Façam perguntas para a Deb, @chamaadeb no Instagram. Ela é uma inteligência artificial que, para a gente, nos ajuda a escalar aquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos 8 anos como instituição. Nós somos uma instituição, Instituto de Identidades do Brasil, @IDBR, que tem se debruçado a levar educação antirracista, educação pela inclusão para empresas. Hoje a gente faz isso com 700 mil colaboradores no país e também na América Latina, pensando no México, Colômbia. A gente também faz isso em escolas, a gente leva letramento racial, educação pela inclusão para mais de 60 mil professores e gestores, e a gente faz isso também para a sociedade civil, em parceria com a TV Globo. A gente tem o maior prêmio, por exemplo, o Prêmio Sim à Igualdade Racial, que acontece em parceria com a TV Globo, chega a 12 milhões de pessoas diretamente e chega a 80 milhões de pessoas na campanha, né, disseminando a importância dessa educação antirracista. E eu vou falar para vocês que, um pouco do que a Tice falou no outro painel, o primeiro passo é a gente estar consciente do nosso papel. Então, por isso que a gente acredita muito no papel do letramento racial, da educação antirracista, especialmente no momento que a gente está vivendo agora. A gente tem visto vários casos em escolas aqui em São Paulo e pelo Brasil afora, de casos de pessoas que estão passando por problemas, por questões relativas ao racismo estrutural. Não é um problema de uma pessoa, isso precisa ser um problema da sociedade de maneira geral. E a consciência antirracista, ela vem para que a gente possa ter uma melhor convivência, né? O primeiro passo é a gente se conscientizar. Então, é por isso que a gente acredita tanto no papel da educação antirracista. E onde vem a Deb? A Deb, ela vem para escalar aquilo que a gente já tem feito, com números bastante expressivos, mas a gente quer que essa conversa chegue a ainda mais pessoas. A gente quer possibilitar que cada pessoa, a partir do seu celular, possa pegar o celular e tirar as suas dúvidas mais profundas, sem medo de cancelamento. Tá? Então, nos últimos anos, a gente vem percebendo muito que muitas pessoas tinham dúvidas muito pessoais, né? Por exemplo, eu sou uma mãe branca, tenho uma filha adotiva negra, eu não sei como pentear o cabelo dela. Mas, às vezes, você não consegue externar isso numa mesa ampla como aqui. Você tem medo, vergonha de ser cancelado, etc., desse papo virar alguma coisa de chacota, etc., uma exposição negativa. Então, vendo essa possibilidade da gente escalar esse debate de uma forma personalizada, customizada, a gente lançou a Deb. A Deb foi lançada agora em maio desse ano. E a madrinha da Deb é a Xuxa, uma das madrinhas. A gente quis pegar uma figura muito emblemática, que criou, de fato, um imaginário. Foi ali uma das peças para a criação de um imaginário, né, que só a beleza ela era loura, que só as paquitas eram louras e tudo isso. A gente quis pegar propositalmente alguém que tivesse abertura para dialogar e dizer e trazer suas dúvidas mais profundas, né? Desde da questão dos índiozinhos, que ela chamava os índiozinhos, tinha a musiquinha dos índiozinhos que estava na nossa cabecinha quando a gente era criança, e poder repensar isso, né? E a ideia é criar diálogo, porque a gente diz que a gente dialoga, a gente diz que a gente convive, mas a gente não convive. A verdade é essa. Então, a gente poder criar formas de dialogar e a tecnologia ser essa forma de expandir diálogo. Então, a gente tem usado a Deb. A Deb hoje ela tem 15.300 seguidores, depois de vocês curtirem 15.400. Então, a gente espera que todos aqui curtam e dialoguem com a Deb, coloquem ali suas questões mais profundas. E a gente está, enfim, a gente vai levar a Deb para o Rock in Rio, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa de tecnologia para expandir ainda mais a Deb, novidades em breve, e a gente está aqui para construir colaboração com escolas que queiram
ter ali um espaço para falar cada vez mais sobre igualdade racial, com organizações que atuem dentro da filantropia e queiram ter ali formas mais personalizadas de externar debates que muitas vezes ficam ali presos, né, ali no coração, na cabeça da pessoa, e impedem muitas vezes quem quer ser um pouco mais ativo na pauta, em pautas de igualdade racial, de gênero, justiça climática, para que essas pessoas consigam atuar sem medo. Então, o nosso objetivo é criar colaboração sem medo. Então, @chamadeb tem sido para a gente uma forma de chegar a outros milhões de pessoas que ainda não estavam engajados no debate. Então, eu estava na Patagônia falando da Deb, estou indo para Tóquio, e aí só uma questão em relação a Desatar Nós foi que, com a tecnologia, a gente consegue agora chegar em espaços onde só por sermos enquadrados como diversidade, equidade e inclusão, às vezes a gente não conseguia chegar. Então, a tecnologia tem sido um potencializador da gente poder furar bolhas e levar um debate tão importante para o Brasil e para o mundo, para a gente conseguir fazer com que haja uma ferramenta para favorecer, para fluidificar esses debates tão importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo. E o Brasil tem um papel muito importante nisso. A gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem uma população absolutamente, demograficamente, muito miscigenada, e a gente pode ser bench para o mundo, né? A França, por exemplo, não tem um censo étnico-racial, tem muitas coisas que vêm buscar aqui no Brasil como potencialidades, né? Então, a gente pode, sim, exportar a forma de criar diálogos, de quebrar a polarização e de construir uma sociedade muito mais inclusiva a partir da nossa tecnologia humana exponencializada pela inteligência artificial, que é o que a gente está fazendo. Em suma, @chamadeb, que meu tempo já acabou. Maravilha. Lona, que iniciativa. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente fala necessariamente dessa capacidade de escala, né? Do contrário, a gente não faz tecnologia. A tecnologia, ela tem esse poder de capilaridade, de permear todo um país. Hoje foi discutido no início do evento sobre conectividade, ou seja, a partir de um lugar com conectividade você consegue levar informação. E é muito curioso, porque eu trabalho com educação e tecnologia há mais de 20 anos, e tinha uma plataforma que era de tirar dúvidas de alunos de ensino básico, e era curioso porque a gente começou a ver, no início da tecnologia, pré-pandemia ainda, a gente começou a ver que tinha muito aluno tímido, né, que não conseguia perguntar para o professor, levantar a mão e perguntar. Obviamente, eram temas, em primeiro momento, relacionados à matéria específica, mas aí dois aprendizados que eu tive muito grandes nessa área foi exatamente o primeiro, é que a dúvida de um é a dúvida de outro. Então, quando você tirava a dúvida ali de forma amparada pela tecnologia, isso ajudava outros coleguinhas. E a segunda questão é que, às vezes, você tem uma questão social mesmo, da criança, da pessoa não conseguir ter acesso a tirar aquela dúvida, e aquilo vai criando um bando de barreiras dentro da cabeça. Então, parabéns pela Deb, eu tenho certeza que vai estar só começando a Deb, pelo visto já é celebridade, já vai estar no line-up do Rock in Rio, então a gente vai acompanhar. Parabéns. Então, agora eu queria passar a palavra para o Daniel, que tem também, dentro desse conceito de tecnologia, uma questão de quando a tecnologia, dentro do investimento social, consegue chegar na periferia, né? De novo, a gente está falando aqui de capacidades de trazer não só ideias da periferia para dentro, ideias do Brasil, que resolvem dores locais, e na tecnologia da escala disso. Então, Daniel, a pergunta é: como o hub periférico contribui para assegurar o protagonismo das comunidades periféricas no desenvolvimento de tecnologia? Obviamente, você não precisa me responder isso agora, mas essa é a base geral do que eu acho que do teu pitch sobre o hub periférico. Beleza. Minha gente, muito boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Daniel Paixão, tenho 23 anos de idade, então sou muito novinho aqui. Para mim é uma honra estar aqui do lado de Luana, Beatriz, você também, Alex. Quero cumprimentar também a minha conterrânea, ali, Silvia. Para mim também é uma grande honra encontrá-la aqui, pernambucana também como eu. Sou um jovem de Recife, por mais que muito novo, atuo com tecnologia desde muito tempo. Mas antes eu queria trazer assim uma fala, sabe? Eu sou de Universidade Católica e aí eu sempre reflito numa frase que o Papa Francisco fala, que é assim, eu queria compartilhar com vocês, que é: as desigualdades se ampliam demasiadamente. O conhecimento e a riqueza se acumulam na mão de poucos, gerando sérios riscos às sociedades democráticas. E esses perigos, esses riscos,
não devem esconder o grande potencial que as novas tecnologias oferecem. A gente está diante de um dom de Deus, um recurso que pode dar frutos para o bem. Eu sou de um lugar que é Pernambuco, e aí estou no ecossistema de tecnologia, que é o Porto Digital, lá em Recife. Sou um tecnologista, já trabalhei em multinacionais de tecnologia, por mais que muito novo que sou, já fiz um monte de coisa, fui premiado na ONU, porque eu participei do ciclo de inovação aberta da ONU a nível mundial e criamos um jogo digital para a ONU, que se tornou uma referência para o Brasil e para o mundo todo no período da pandemia. Quando eu digo ONU, falando a UNFPA e a Unicef especificamente. E aí, por que eu trago uma fala do Papa para falar da minha fala? Porque o Papa fala que a gente está diante de um recurso que pode dar frutos para o bem. Mas a questão é, será que as tecnologias atuais elas chegam em territórios vulnerabilizados? Em territórios que muitas das vezes não tenham acesso a uma educação e a uma inclusão digital efetiva que faça com que eles tenham a plena oportunidade de desenvolver soluções a partir de suas originalidades? É a partir disso que lá em Pernambuco a gente cria o Hub Periférico. Na realidade, com 14 anos de idade, eu criei uma associação chamada Associação Fruto de Favela, uma ONG, que já estamos impactando mais de 39 mil pessoas, gerando qualificações tecnológicas, educação comunitária e também assistência. E aí, quando a gente começa a escalar a nossa atuação dentro do território pernambucano, a gente começa a observar que a gente tem um dos maiores parques de tecnologia da América Latina, o Porto Digital, mas que a periferia não está ocupando de forma efetiva esse parque, sabe? Ao mesmo tempo que é uma referência. Quando a Alex me perguntou sobre o Pernambuco, todo mundo lembra do Porto Digital. E aí lá em Pernambuco eu começo a me juntar com meus amigos de periferia também, pessoas negras, periféricas, que é esse lugar sempre que eu estou. E a gente começa a pensar, como que a gente pode ocupar o Porto Digital e, ao mesmo tempo, conseguir ocupar o cenário da tecnologia no Brasil? Aí fica aquela coisa de, e agora? O que fazer que ninguém sabe o que responder? E aí é quando eu começo a entender que, a tecnologia pode gerar frutos para o bem. E quem pode produzir o bem? É a gente. E aí eu começo a juntar diferentes personalidades negras, periféricas, de Pernambuco, jovens que possuem startups já faturando com investimento do Google, do Facebook, ao mesmo tempo também pessoas que às vezes estão desenvolvendo tecnologia, mas não é uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia originária, com a base criativa, e a gente começa a criar essa movimentação em prol de que adolescentes e jovens possam também ter esse espaço. E aí que a gente começa a pensar, qual tipo de tecnologia, com qual recorte a gente pode trabalhar. E aí quando a gente começa a compreender a importância de discutir inclusão produtiva dentro do cenário da tecnologia, então qualificando pessoas no cenário tecnológico, ao mesmo tempo também compreendendo que a gente vive em Pernambuco uma vulnerabilidade climática extrema. Pernambuco e o Nordeste é um dos principais lugares afetados aqui no Brasil. E aí quando a gente começa a também ter uma atuação mais feroz, com mais potência, com mais força, com mais coletividade dentro desses dois cenários, da inclusão produtiva e das questões climáticas. E aí, o que é o Hub Periférico hoje, quando a gente passa a gerar resultado em Pernambuco e no Nordeste aqui no Brasil? O Hub Periférico, de modo geral, hoje, é uma organização social, uma unidade de negócios da Associação Fruto de Favela, que, por mais que muito novo, com 23 anos de idade, eu criei minha ONG tendo 20 anos de idade. Minha ONG é um monte de pirraia, é um monte de jovem, sabe, com cargo de diretor. Ninguém ganhava dinheiro, não tinha R$1, mas era todo mundo ali, sou diretor executivo, e a gente falava, meu irmão, a gente tem que se reconhecer nesse lugar porque o bagulho é doido mesmo, e pai, a gente tem que se colocar nesse lugar que a gente é diretor de uma ONG e tal. E aí, quando a gente começa a fazer essa atuação, de fato, se juntando, colocando as nossas capacidades, a gente começa a gerar grandes resultados. E aí, por exemplo, um dos resultados que hoje é bem visto lá em Pernambuco executamos o principal ciclo de inovação aberta de questões climáticas em Pernambuco. O governo do Reino Unido, a gente teve até uma palestrante hoje do Reino Unido que falou que o Reino Unido coloca muita grana no Brasil para investir em clima e tecnologia. Em Pernambuco, nós somos os que executamos ações para o Reino Unido de tecnologia e clima, dentro da lógica do Tech for Climate. E aí a gente rodou o principal ciclo de inovação aberta de clima em Pernambuco. Estamos falando de um lugar altamente vulnerável, que tem uma potência tecnológica, mas que não pensava em clima.
sabe? Que achava que clima era só pauta de militante, mas que a gente, de fato, pega isso e coloca dentro da pauta em Pernambuco, gerando esse ambiente de oportunidade. E aí, como resultado, para ser mais direto aqui, hoje, por conta do programa que a gente rodou, do Ideia Clima, por exemplo, lá em Pernambuco, a gente hoje vai escalar para o norte e nordeste do Brasil, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, do Governo Federal, junto também com outras organizações que a gente hoje está buscando mapear, está buscando trazer para perto. Nosso maior objetivo hoje é oportunizar que os 9 estados do Nordeste e 2 do Norte tenham a oportunidade de fato, imergir nesse processo de co-criação de soluções criativas e originárias com base tecnológica. Aí, para vocês terem visibilidade, a gente está trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do contexto de periferia, e aí vou trazer aqui alguns dados para vocês terem visibilidade disso. Nosso maior objetivo vai fazer uma pesquisa em 12 territórios para compreender quais vulnerabilidades climáticas existem nos territórios pernambucanos, nordestinos e do norte, para também entender, nesse diálogo da pesquisa, o que é preciso de se criar de tecnologia. Vamos rodar mais de 120 formações de educação empreendedoras, 12 ciclos de inovação aberta dentro desses territórios do Nordeste e do Norte. 36 soluções serão premiadas com 5, 13 mil reais. As 12 principais soluções ganharão investimento de 20 mil reais para gerar o protótipo funcional. As 2 melhores soluções do protótipo funcional vão ganhar a viagem para ir para a COP e apresentar, junto com a Ministra de Ciência e Tecnologia do Brasil e do governo britânico, as soluções desenvolvidas. Para resumir tudo isso, o que é o Hub Periférico? Somos um grupo, um coletivo, uma startup, um ecossistema de pessoas negras e periféricas que unem as suas capacidades, as suas potências e seus talentos para desenvolver tecnologias que impactem a nossa realidade e que juntos a gente possa criar cada vez mais uma revolução em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil. Muito obrigado, minha gente. Grande. O painel está pesado aqui hoje, hein? Assim, tá forte, hein? Eu, como trabalho com o ecossistema de startup, né, e de inovação há muitos anos, antes de existir a palavra startup, né, a gente falava microempresa antigamente, década de 90. É muito bom ver, quando a gente vê as soluções surgindo a partir de alternativas sociais que têm dores específicas. Normalmente, isso não tem um espelho de isso não vai dar em nada, isso não vai acontecer. Você tem um processo de desvalorização muito grande da ideia quase que na fonte dela. E o que eu acho que o Hub Periférico faz é trazer uma luz em cima disso, dizendo, gente, dá para ir, todo mundo é diretor executivo, vamos para dentro. Você ganhar R$1, mas agora ganha, vamos. Agora refatura. E eu acho que o teu projeto de clima é o Ideia Clima, né? O Ideia Clima, que é esse projeto que eu acho que está chegando aí no Pará, para a COP, eu tenho certeza que vai ser uma revolução muito grande, nasce dessa questão periférica. Então, de novo, aqui eu acho que no IDES, nessa questão dos nós, eu acho que tem o nós, de nós todos como sociedade, conseguir contribuir através do nosso exemplo e da capacidade que a gente tem de incentivar o setor do empreendedorismo local vingar. E trazer ele para o ambiente social geral do Brasil, e nisso a tecnologia pode ser uma grande parceira, uma boa ferramenta. E aí, com isso, eu junto aqui essa integração entre sociedade, o setor público, né, e os entes privados, né, somos pessoas privadas aqui fazendo acontecer. Nesse sentido, como é que eu vejo, aí falar com a Bea aqui e o Johan Peter um pouquinho, como é que eu vejo na tua perspectiva, e eu acho que vai ser esse o tema um pouco geral, qual é a capacidade do filântropo nessa dinâmica, do papel da filantropia nessa dinâmica que a gente coloca aqui, de incentivo a soluções que têm na tecnologia uma capacidade de escala, sabendo que o Fundo Regenera, que você criou, foi um fundo que ele trata de uma emergência, mas que virou um grande modelo de união, né? E o que a gente está falando aqui do nós é uma união. Então, Bea, o que você pode falar um pouquinho do Instituto Elda e do Fundo Regenera para a gente? Bom, prazer estar aqui, super engajada aqui, estou adorando estar com essa turma super atuante, assim. Eu até hoje encontrei o Dr. Marcos aqui, lembrei, faz quase 20 anos, eu estava no palco de um dos primeiros fóruns do IDES, então eu já estou me sentindo meio dinossauro aqui, mas buscando me atualizar, né? Tanto que estou aqui num painel de tecnologia. Então, a gente realmente, naquela época, ainda estava no papel do nosso instituto corporativo, né? E a gente acabou separando essa atuação. Então, hoje a gente tem um instituto familiar, o Instituto Real da Gerdau,
que já entrou, né, iniciou no final de 2020, a gente instituiu essa atuação independente da empresa, e a gente já começou ali olhando mais para a área de investimento de impacto. E aí a gente queria ter uma iniciativa apoiando empreendedores de periferia, né? Então, pensando até como gerar um pouco mais de pipeline, oportunidades para que esses negócios realmente crescessem e virassem atrativos para investidores maiores, né? Então, com um mindset mais de venture philanthropy, aí nós chamamos a Quintessa, escolhemos, né, fizemos uma seleção de alguns negócios, eles selecionaram 10, daqueles 10 a gente selecionou 3, e não era uma premissa a questão da tecnologia, ela veio por acaso, né? Assim, casualmente a gente escolheu ali 3 negócios, que era o Parsas, que atende capacitação em TI para ex-carcerários, a Barcos, que é para inclusão financeira, e a Trampei, que é para inclusão de motoboys, dando créditos financeiros, que deslanchou e está a 1000. Então, a gente entrou com uma aceleração, né, um recurso filantrópico, apoiando essa aceleração desses negócios, não com equity, não como investidor, mas com recurso filantrópico para acelerá-los, para que eles realmente conseguissem, né, checar o seu produto, pivotar, ou, enfim, poder realmente entrar no mercado. Então, foi meio por acaso que a gente entrou nessa área, porque realmente é uma oportunidade, né, para empreendedores periféricos. A tecnologia é um meio de poder, né, de inclusão, sem ter que ter capital, né? A tecnologia dá essa oportunidade, que é o que o Papa falou, né? Quer dizer assim, então realmente, como que a gente dá oportunidade, né? E através da tecnologia realmente isso pode virar um boom e pode virar. Então esses negócios poderiam vir a ser VCs, enfim, escalar, e então foi muito essa intenção. No Regenera RS, então, agora a gente, com as calamidades aí do Rio Grande do Sul, instituiu um fundo filantrópico, onde a gente está olhando para diferentes oportunidades, né? Quem quiser submeter projetos lá, regenerars.org, ou entrar como investidor, enfim, e lá explica um pouco mais, que eu não vou ter tempo aqui, mas ali, por exemplo, a gente viu, na época da pandemia, das cheias, porque foi uma pandemia para nós, né, Karine, estou vendo aqui, foi realmente, olha, o impacto, vocês que estão distantes aqui, talvez não tenham ideia do que foi, né? Realmente foi algo muito drástico. E a quantidade de negócios que pivotaram ali para gerar serviços no Tecnopuc, né, de pegar plataformas e se adaptar de forma imediata para gerar serviços, até para apoio público, né, assim, dos abrigos, conectar voluntários com as necessidades dos abrigos. Milhões de plataformas conseguiram se adaptar ali de forma muito imediata. Então, assim, incrível como a tecnologia pode estar a serviço do social de diferentes formas. Eu acho que essa é a ideia aqui do painel, essa foi a ideia do IDES, né, da gente começar a pensar o quanto essas tecnologias podem realmente dar acesso, né, para empreendedores periféricos, ou alavancar, criar oportunidades, atrair outros recursos, que também não só os filantrópicos, mas eu defendo muito, né, essa tese de que o recurso filantrópico pode ajudar a atrair outros capitais e alavancar nesse sentido. Então, até um dos projetos ali no Regenera que a gente está apoiando, por exemplo, é de saúde mental, né? Então, uma plataforma para a saúde mental dos professores, né? Que foi uma catástrofe, as crianças fora da escola, os professores com as casas, né? Muitos perderam suas casas, enfim, um ambiente muito difícil de lidar. Então, por exemplo, uma plataforma para tratar essa questão de saúde mental. Então, assim, as oportunidades são inúmeras, né? A gente realmente é uma mina de ouro aos nossos pés, que eu acho que foi esse o ponto, né, que você trouxe, assim, e da gente, então, enxergar as oportunidades, né? Então, acho que convoco aqui filântropos a pensar quais são as inúmeras oportunidades que a gente pode estar
pode estar levantando, apoiando, né? E às vezes com um recurso filantrópico, com alguma capacitação, com, né, assim, ou dar luz para essas iniciativas, né? Eu acho que tem um mundo aí. Eu acho que essa foi a intenção do IDES de trazer esse tema à tona aí. E a gente vê, eu, como eu disse, estou há 20 anos já aí trabalhando com filantropia, a gente vê muita transformação e acho que muitas novas oportunidades ainda vão surgir, né? Agora a AI, aí, então, nem se fala a quantidade de oportunidades ainda que a gente tem de potencialidade de gerar inclusão social. Bravo. Assim, quando a gente vê, eu como acho que fiz mais de 20 startups na vida, assim, quando a gente vê essa ideia inicial e tem um recurso filantrópico que pode apoiar sair do V0, né, sair dessa velocidade inicial para algum lugar que já tem um MVP, que testou a sua funcionalidade, e a partir daí dar os próximos passos, eu acho não é uma cultura do Brasil ainda. Eu parabenizo muito não só a Fundação, o Instituto, mas também as iniciativas como o Regenera, que mostram, olha, a gente consegue pegar um dinheiro filantrópico e faz a tua ideia rodar. Isso é muito importante. Não existe, eu agora na posição de investidor, eu vejo como é importante o dinheiro com o apoio, né? O dinheiro com a orientação. Isso, o Brasil não tinha essa cultura nesse tamanho de empresa ou nesse tamanho de ideia. Eu acho que o que o IDES tem trazido aqui, dentro desse fórum, e pelo menos nesse painel que traz tecnologia, é a capacidade da gente olhar para dentro de casa, com as nossas soluções de dentro de casa, com os nossos investimentos dentro de casa e resolver os nossos problemas, né? Sem botar muito a culpa para os outros. E eu acho que, nisso, o trabalho da centelha filantrópica, já que aqui é um fórum muito associado à filantropia e empreendedorismo, na verdade, a própria Gerdau, tudo são empreendedores fazendo coisas, umas com mais tempo, outras com menos tempo, mas o que nos une é o empreendedorismo. Fazendo esse movimento do dinheiro filantrópico para início de operação de ideias que podem nascer no hub periférico, pode ser a Deb, que agora já virou estrela de cinema e do Rock in Rio, ou tantas outras que foram fundamentais no momento ali de uma catástrofe no Sul. Essa ponte é que eu gostaria que reverberasse aqui na sala, que a gente, como investidor e os investidores sociais, que olhassem as iniciativas brasileiras para dar o seu apoio dentro do seu segmento, da sua área de conhecimento. Com isso, a gente vai começar agora a abrir para perguntas, não é isso? Que a gente, olha, conseguiu bater o tempo direitinho, olha, tá vendo? A gente tá certinho. Então, assim, a gente vai ter agora uma parte de perguntas da plateia. O microfone, eu acho que vai estar disponível para vocês. E a gente tem aí 10 minutos de... Correto? 10 minutos. Sempre para o empreendedor corta. É assim, o cara bota um orçamento de 16 e chega a 10. Assim. Aí tudo bem, eu conheço. Então, perguntas? Boa tarde, sou Luiz André, sou antropólogo, trabalho no Instituto Soleia, sou diretor executivo lá. Gostei dessa. Empoderado. Empoderado. E vou dizer assim que valeu a pena muito ter vindo nesse evento para te ouvir, Daniel, porque a história que você conta, do lugar que você veio, do jeito que você mobilizou, no que você decidiu colocar seus esforços, né, do jeito que você colocou, isso é uma história sobre o Brasil. Né? Você conta para a gente e a gente vê claramente o Brasil funcionando aí. E eu acho que você deu um passo atrás, né, na sua exposição, que você falou do processo de criação das tecnologias. E aí você usou um termo aqui que eu fiquei bastante curioso, que é o termo tecnologia originária. Né? O processo de criação de tecnologia no Brasil, né, é um processo que é dominado pelos brancos. Né? Quando a gente pega indicadores simples, né, como a quantidade de pretos, por exemplo, que estão destinados a carreiras STEAM, né, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é um percentual muito pequeno.
Então, do ponto de vista de criação de tecnologia, que envolve método, processo, instrumento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, e da diferença da tecnologia originária para a chamada tecnologia convencional, né, ou mais usualmente conhecida. Mas foi ótimo, parabéns, viu? Pode responder. Obrigado. Vou falar mais longe de mim, minha voz é bem grossa. Primeiro, é um prazer, assim, de fato, estar aqui. Quando eu falo tecnologia originária, é que a gente sempre compreende tecnologia um código, né? Seja ele um código aberto ou código fechado. Para quem está dentro do cenário da tecnologia, sabe como é que é esse tipo de diferença. A tecnologia originária é toda aquela tecnologia, processo, produto, serviço, até mesmo projeto, que nasce a partir do processo de sobrevivência das pessoas, sabe? Lá em Pernambuco, a gente tem uma pernambucana chamada Mãe Bete de Oxum, sabe? Uma Mãe Bete de Oxum que atua com tecnologia de quebrada, que, de forma geral, é o quê? São tecnologias digitais, jogos digitais, sistemas, etc., que são criadas para fazer com que as pessoas se identifiquem com aquele processo, com aquela realidade. Então, tecnologia originária é tudo isso que a gente cria para que, de fato, gere um impacto em territórios, em pessoas vulnerabilizadas, sabe? Porque eu não posso falar que eu vou desenvolver tecnologia e vou chegar na comunidade e falar: você precisa aprender HTML, CSS, JavaScript, React Node. Pô, agora vai dizer: meu irmão, que bagulho é esse, boy? Não é verdade? Não é? Que bagulho é esse, Pô, boy? Tipo, eu tô falando bem pernambucano, sabe? Pô, meu irmão, que bagulho é esse? Mas quando eu falo: meu irmão, tá ligado quando teu chinelo, ele é tora, tu pega um prego e bota lá e consegue andar com o chinelo de novo. Isso é uma tecnologia originária, pá. Isso aí é uma cocriação, boy. Aí o cara... Essa é bem assim. E é mesmo, eu chamo muita galera de B, né? Isso é uma tecnologia, é um bagulho doido, B. Pô, é mesmo? É. Agora imagina se tu participa de um processo de formação, e na formação massa, com música. Lá a gente trabalha muito com brega protesto, né? Utilizar o passinho pernambucano com músicas politizadas. Pô, tu participa com a gente aí de um processo educacional, de um projeto para tu aprender sobre desenvolver solução tecnológica com design thinking. Mas o que é design thinking? Aí a gente vai ensinando, claro, né? E aí tu pega, o bagulho da sandália pode ser uma inspiração para tu criar uma empresa, ou então para tu criar, às vezes pode ser até uma coisa simples, para tu criar uma solução que paquita a tua escola, sabe? Isso aí faz com que o menino faça o quê? Pô, Dandan, me chama muito assim, Dandan tá falando, então bora, né? Enfim, o que a gente faz é sempre levando muito em consideração a linguagem simples. E isso é tecnologia originária, para que as pessoas elas consigam estar cada vez mais próximas dessas oportunidades e consigam efetivamente transformar seus projetos de vida. Então, de um lado, a gente traz também um conteúdo técnico, eu não vou mentir, é por conta disso que a gente hoje é referenciado no Porto Digital. Ano passado, o Hack and Play, que é o maior evento de tecnologia do Brasil, o tema foi Pontes para Conectar as Margens, porque um ano antes a gente estava levando gente de periferia para estar nesse evento, sabe? Então, a gente hoje é referenciado muito por conta desse lugar de ter um trabalho técnico de formação, de desenvolvimento, de inspiração, de formação, etc., mas também sempre atrelar o técnico ao simples, para que as pessoas consigam falar que, pô, se você consegue, se ela consegue, ela também, eu também consigo, e nós juntos podemos mudar a nossa realidade. É tipo isso. Compreendeu? Valeu! Posso dar só uma... Como falar, né? Depois de Daniel, Dandan, o nosso boy preferido. Não, mas enfim, eu acho que o Dan traz uma coisa que a gente também tem muito no nosso DNA, no IDBR, que é desmistificar tecnologia, né? Não só, enfim, a gente está aqui na Faria Lima, né? Então existe uma referência de tech que é Vale do Silício, Harvard, não sei o quê. Então só um olhar para fora. Eu acho que quando o Dan traz tecnologia originária, a gente está falando de um olhar para dentro, para a nossa própria realidade, como o Alex também trouxe, né? E aí, obviamente, a gente precisa separar o que é o high-tech, e tudo bem, valoriza, tem muita coisa high-tech sendo criada fora, dentro, muita coisa também sendo criada, mas ainda muito desvalorizada, muito pelo nosso próprio
pela cultura de um complexo de vira-lata, de dizer que o que a gente faz aqui é jabuticaba, que só tem aqui, que não presta. Então, acho que cultura é cultivo, cultivo se muda, e a gente pode olhar para a nossa tecnologia ancestral, tecnologia originária, como algo fundamental do Brasil e que a gente pode exportar para fora, porque isso é tecnologia, né? Mesmo se for lido como low-tech, cara, tecnologia da sobrevivência nas periferias, nas favelas brasileiras, é algo que se exporta, né? Então, assim, a gente chamou a Deb, logo assim que a gente criou, de inteligência ancestral, muito no sentido de pegar várias falas, várias questões da oralidade de vários povos que não têm escrita, inclusive, e traduzir isso de uma forma que qualquer pessoa hoje possa acessar na inteligência artificial. Ah, como é que o povo guarani fala abraço? E ela vai poder traduzir isso. Então, isso aproxima, né? Para a gente, tipo assim, porque a gente aqui aprende muito mais alemão, francês do que guarani. Então, a gente está muito mais num processo de olhar para fora do que para dentro. E aí, só um recado, acho que, para quem lida com a filantropia, né, essa mudança de chave, ela acontece muito quando a gente olha para o sistema, não da forma como ele é, mas como orquestradores do sistema. O Daniel é um orquestrador do sistema. Quer dizer que, se alguém no campo filantrópico olha, tipo assim, eu vou investir, eu vou dar uma verba filantrópica para quem faz tecnologia. De repente, se você não olhar o Daniel para a forma como ele orquestra tudo dentro da tecnologia, olhando para a periferia, olhando para as tecnologias originárias, como ele falou, de repente você não vai apoiar o Daniel, porque está muito ali dentro de uma forma muito chapada, né, a forma de olhar para a tecnologia só como high-tech. Então, a gente vem aprendendo muito esse processo de provocar o campo filantrópico a olhar para orquestradores do sistema, ou seja, pessoas que atuam em diversas pontas e que vão desafiar esses conceitos de tecnologia como sendo só o high-tech, como sendo algo que aqui dentro a gente está fazendo e fazendo muito bem. Então, eu acho que aqui a Bia trouxe muito bem. Quando o Instituto Helda Gerdau olha para ali as finanças, olha para a saúde mental, ela está extravasando seus próprios limites de atuação. Eu acho que aqui a gente tem que ter um convite para extravasar os nossos limites de atuação e olhar, por exemplo, como existe uma conexão entre igualdade racial, saúde mental, periferia e tecnologia ancestral, e por aí vai, né? A gente precisa extravasar os nossos próprios limites, sermos mais intencionais na nossa convivência com parceiros e na forma de entender que existe tecnologia para além do que a gente está acostumado a entender aqui na Faria Lima, né? Boa. Ó, o tempo está esgotado, eu acho que a gente... Mais uma pergunta? A gente não tem tempo para mais uma pergunta. Desculpa, Alex. Não tem tempo. Poxa. Depois dessa... Tá bom, aí bem, encerra. né? Olha só, então, o último minuto de vocês, de uma frase final, já vai pensando só para dar uma frase final quando acabar a pergunta. A gente responde rápido a pergunta, por favor. Obrigada. Pessoal, me chamo Júlia, eu sou do ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Um dos nossos grandes eixos de atuação é o fortalecimento de outras OSCs, né? E eu queria dar um passo anterior, aproveitar essa inteligência social acumulada na mesa, para a gente pensar juntos de como que a gente consegue abordar a tecnologia nas comunidades para além dos laboratórios de informática, que é o que a grande maioria das organizações de base elas pensam quando a gente fala de tecnologia, né? E demanda muito recurso quando você vê daqui a um ano não está nem sendo utilizado. E eu vejo isso não só a organização de base, mas muitas empresas também querendo fazer um projeto social, vai fazer o quê? Laboratório de informática para jovens. E muitas vezes a gente vai perder esses jovens para o tráfico. Então, como, né? Para daqui a pouco a gente está pensando no hackathon, para daqui a pouco a gente está pensando, de fato, em estar desenvolvendo uma inteligência artificial, como que a gente faz isso lá do início, uns 5 passos antes. E eu estava até conversando com a Malu de BH esses dias, não sei se ela está aqui, e ela estava falando, poxa, na minha comunidade eu queria muito que a gente tivesse um laboratório de informática, mas para mulheres, né? Vamos empoderar as mulheres que estão lá, que podem ser empreendedores, e a gente sempre fica apegado, laboratório de informática para jovens e adolescentes. Todos nós? Ele falou que era só uma palavra, né? Fica agora com medo. Só uma frase. Uma frase, vai. Lascou, tô brincando. Como? Eu acho que 2 palavras para resumir aí, eu acho que é se conectar com quem tem a oportunidade para oportunizar.
existe uma coisa nas comunidades chamada Lan House, que antigamente era o hype, assim, tipo Lan House, pá. E aí as Lan Houses, elas acabam se tornam hoje essas salas de tecnologia, né? Eu não vou observar muito essa coisa de ter uma sala de informática, porque hoje informática por informática ficou um pouquinho ultrapassado. Eu acho que o que a gente precisa, de fato, construir é um entendimento em cada mente que está aqui, filantropa, investidora e tal, da importância de investir no indivíduo, a partir do que ele se entende. Às vezes, uma mulher, ela quer ser, sei lá, cortadora de cabelo, ela quer ser ali cabeleireira, mas aí ela sente um desejo também de trabalhar com tecnologia. E aí, a reflexão que eu trago é, a gente precisa conectar esses propósitos, gerar oportunidades, para que essas pessoas elas consigam ter essa oportunidade de imigração, mas sempre compreendendo o que ela tem dentro dela, sabe? Porque quando a gente compreende o que vem do coração dela, facilita para que possa impulsionar esse projeto de vida. E aí, só para você ter noção, quando eu digo tecnologia originária, eu não estou falando que a galera lá de Pernambuco, que a gente se conecta, a gente tem... Todo mundo lá bota para quebrar também, desenvolvendo código, meu velho. A gente acabou de executar lá para o BNDES Garage, alguma ação, fazendo um monte de coisa. A galera bota para quebrar, mas sempre por quê? Porque sempre compreende a importância de entender o que vem dentro de si, a potência que existe dentro de si, e quando ela é externada da maneira correta, investida a partir do que aquela pessoa necessita, de fato, faz com que ele possa gerar essas grandes transformações que eu trouxe para cá hoje. Tipo isso, eu acho que eu respondi, Perfeito. né? Perfeito. Bea. Fiquei nervoso, sabendo o que responder. Uma frase final, Eu acho que desenvolver a escuta, né? A gente precisa, o setor filantrópico como um todo, né? E principalmente institutos, fundações, corporativos, tem um pouco esse jeito de querer impor uma forma e capacitar. E eu acredito muito no empreendedorismo, né? Acho que quando vincula isso, a pessoa está interessada em algo que vai fazer, que vai crescer, que vai dar outros tipos de retornos, se potencializa. Perfeito. Luana, para finalizar. Sim. Não, eu acho que já foi muito do que a gente quer trazer para essa questão, acho que já foi super dito, né, essa questão de educar, especialmente filântropos, né, para não ter uma fórmula pronta. A gente tem uma mania aqui muito de trazer uma solução para a favela que não sabe pensar, e não é sobre isso, né, mas eu acho que quando a gente está em campo, a gente sabe que o que é importante é fazer com que as pessoas pensem sobre qual problema elas querem resolver. E a tecnologia é um caminho com o qual você usa para resolver alguma questão pessoal, coletiva. E aí você consegue desmistificar a questão dos laboratórios de informática, porque o laboratório de informática é uma das formas, entre outras tantas, que você pode usar a tecnologia. Então, acho que assim, é muito, de fato, trazer as pessoas para um processo de conscientização. O que você quer resolver na sua vida? É um problema financeiro? É um problema de família, de violência doméstica, de justiça climática? E a tecnologia ser esse caminho, essa ponte. Então, acho que são stakeholders, né, são partes diferentes da sociedade que precisam de diferentes estímulos, e aí entender a jornada de cada um. Mas, de fato, tem a ver com diálogo, tem a ver com potencializar essa convivência. Eu tenho muito essa teoria de que a gente não convive o suficiente, o filântropo não conhece completamente a realidade, a gente também não conhece necessariamente as motivações do filântropo que quer porque quer um laboratório de informática, porque acha incrível, porque vive em Harvard, mas não é sobre isso, né? A gente precisa entender que são realidades distintas que precisam de approaches distintos. E aí eu acho que a gente está muito nesse processo de educar essas pessoas, de criar mais essa intencionalidade, de potencializar mais orquestradores do sistema e ver as coisas de forma menos chapada, né? Não é o laboratório de informática que vai resolver o problema, é a forma como a pessoa quer resolver o problema, qual o problema que ela tem, qual contexto ela está enfrentando. E também, por último, assim, também da gente potencializar as pessoas a sonharem, né? Porque a realidade com a qual a gente trabalha é de fazer com que cada vez mais mulheres, especialmente mulheres negras e indígenas, se vejam em cargos de liderança, tipo diretora executiva. É isso, é as pessoas tomarem esse assento, porque a gente precisa ser um país que pare de desperdiçar talentos. A gente desperdiça muitos talentos, porque a gente olha e fala assim, não tem cara de gerente, não tem cara de diretor. E quando você vira essa chave nas pessoas, você potencializa ali um talento que o Brasil precisa. Sem a gente ter mais diretores executivos assim, o PIB não cresce, né? Então, acho que a gente também precisa, dentro desse campo, potencializar as pessoas a sonharem mais e, obviamente, dentro do campo filantrópico, a potencializar mais esse sonho para que a gente possa ter um país, de fato, potente, né?
Obrigado, gente. Olha só, desculpa atrasar o tempo um pouquinho, mas foi uma mesa super rica. Obrigado, Luana. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bea.